para todas nós. Mas nós queremos aqui lembrar, né, nesta noite, que vocês são muito preciosos. E em nome de todas nós presenteamos vocês. Muito obrigada. Quero agradecer também a Nila, que trabalhou incansavelmente de 7 meses de gestação e para lá e para cá, correu muito. Todas as meninas que foram voluntárias, que participaram, que se doaram, muito obrigada. Os rapazes também, né? Esse evento só é possível quando todos se envolvem. Né? Muito obrigada, nem vou citar nomes, mas muito obrigada mesmo. Amém? E agora com a nossa pastora Marina. Jojo? Ai, Glaucinha. Pessoal, abra o seu coração, que Deus quer falar algo muito, muito importante conosco nessa noite, através da pastora Marina. Boa noite, com a paz do Senhor Jesus. Que Fashion Day, que alegria estarmos aqui juntas. Quantas aqui, assim, hoje, já superou as suas expectativas? As minhas também. Eu cheguei aqui tudo tão lindo nesse ambiente porque você está aqui. Nós recebemos tanto, eu confesso que é desafiador estar aqui. Depois da lindeza da Juline, da elegância da Isa, deveria ter tido essa aula antes, mas graças a Deus que o Senhor tem nos conduzido, e nós já aprendemos tanto, nós já recebemos tanto, nós aprendemos sobre a nossa identidade, sobre o nosso propósito, quem nós somos em Cristo, que nós não estamos aqui por acaso, que nós temos um destino espiritual. Aprendemos também sobre moda, sobre estilo, que carrega uma mensagem, que carrega a nossa essência. E para fechar com chave de ouro, Fashion Day, nós teremos então sexualidade saudável. Coloca aquele fundo de tela, por favor. Isso, sexualidade saudável. Você sabia que sexualidade não diz respeito apenas sobre sexo, sobre corpo? Você já sabia disso? Segundo uma pesquisadora renomada da USP, doutora Carmita Ábido, diz que a sexualidade se refere a fatores sociais, psicossociais e psicológicos. Ou seja, quem nós somos, como nos comportamos, como nos vestimos, como nos relacionamos. Isso fala sobre sexualidade. E nós veremos então hoje a sexualidade em 3 dimensões. A primeira está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Aí já pode colocar, por favor? À medida que a gente for falando, o pessoal já pode colocar, que aí a gente também agiliza. Obrigada. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala comigo. Espírito, alma, corpo. Então, veremos a sexualidade nessas 3 dimensões. Vejamos também o que diz 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é sagrado. O nosso corpo não é coisa, não é objeto para ser entregue para qualquer um. Nosso corpo pertence
a Deus. Por isso, o seu corpo não pode ser machucado, não pode ser exposto, não pode ser abusado. O seu corpo precisa ser protegido. O seu corpo precisa ser respeitado, porque o seu corpo é importante e é especial. O seu corpo é sagrado. E quando nós falamos de sexualidade, não é apenas sobre sexo, corpo, aparência. É sobre identidade, é sobre propósito, é sobre alma. E cada escolha que nós fazemos em relação ao nosso corpo impacta não apenas o nosso físico, impacta a nossa alma e o nosso espírito. O seu corpo, você pode repetir comigo? O meu corpo é templo do Espírito Santo. Você já ouviu meu corpo, minhas regras? Já ouviu essa frase? Fala sobre feminismo, empoderamento sexual. Eu posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser, com quem eu quiser. Uma liberdade absoluta. Porém, essa não é a verdadeira liberdade. A liberdade verdadeira não está em fazer o que eu quero, está em ter coragem para fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E quando eu vivo a vontade de Deus, então eu me torno plena e empoderada, mas pelo Espírito Santo. Esse é o verdadeiro empoderamento. E sobre o nosso corpo, estamos falando na dimensão do corpo. Gostaria de conversar com vocês um assunto que é sensível, mas necessário nesse momento, que é sobre a pornografia. Por quê? Vou ler o que um médico renomado diz. Diz assim, Dr. César Vasconcelos: o cérebro viciado em pornografia, dificuldade com pessoas reais, desinteresse sexual pelo parceiro, problemas de ejaculação, depressão. A ciência já mostrou que a pornografia vicia o cérebro como uma droga. E o cérebro precisa de doses cada vez maiores para se satisfazer, porque libera dopamina no cérebro, que é a substância do bem-estar, do prazer. Por isso, cuidado, vigia os seus olhos. Cada clique, cada foto, cada vídeo está marcando o cérebro de quem está consumindo aquele tipo de conteúdo. Ah, mas o que tem? Ninguém está vendo. O que tem? É só hoje. Não negocia. O que a Bíblia diz? 1 Coríntios 6,18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. A Bíblia diz, fuja da pornografia. Não é para negociar, não é para ver só um pouquinho, não é para ver de vez em quando, fuja. E não apenas para solteiras, pessoas casadas também, porque nós vimos os prejuízos, ansiedade, depressão, vício, culpa, arrependimento, vazio. Para pessoas casadas também precisamos guardar, porque a pornografia, ela destrói a intimidade, a cumplicidade. Por isso, precisamos vigiar os nossos olhos. Fala para a pessoa que está do seu lado, vigia, irmã. Isso, nós iremos vigiar juntas. Não vigiar a irmã, mas nós vigiaremos nós mesmas. Gênesis 1, 27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. A palavra de Deus nos ensina que o que o sexo foi idealizado dentro do propósito de Deus, dentro do casamento,
entre homem e mulher. E as tentações, as atrações que fogem a esse propósito, nós precisamos lutar. Todos nós somos tentadas, em níveis diferentes, porém nós temos que lutar com algum tipo de tentação. Ser tentada não é pecado, porque a tentação bate na porta de todo mundo. O pecado é ceder a essa tentação. O pecado é ceder, é dar vazão a esses desejos pecaminosos da carne. Porque quando nós temos um encontro com Deus, nós nos guardamos para não pecar. Nós buscamos a santidade em Cristo. Por isso, precisamos ter cuidado. E hoje nós aprendemos, nós ouvimos, nós somos filhas do rei. E filha do rei é princesa. Filha do rei se valoriza. A filha do rei, quando ela entende o seu valor, ela se guarda. Quando ela entende o seu valor, ela não participa de qualquer rolê, ela não depende da opinião dos outros, porque ela entende que o seu valor não está em aquilo que as pessoas falam, que o seu valor está em Cristo, porque Jesus morreu por você, por isso você é tão preciosa. Por isso, o seu valor é tão grande, porque ele vale o preço do sangue de Jesus Cristo na cruz. Quando você entende o seu valor, você se guarda. Quando você entende o seu valor, você entende que um amor verdadeiro te espera, que o amor verdadeiro não te pressiona, que o amor verdadeiro não te julga, que o amor verdadeiro não te ameaça. Você entende que o amor verdadeiro não te usa, você entende que o amor verdadeiro te respeita. O verdadeiro amor cuida, protege, e você não troca o eterno pelo momentâneo. Sexo fora do casamento pode parecer atrativo, pode parecer legal um primeiro momento, mas gera feridas difíceis de cicatrizar depois. Gera marcas invisíveis, culpa, arrependimento, vazio, porque está fora do propósito de Deus. Não abra mão daquilo que Deus, do futuro incrível que Deus planejou para você. Não troque o eterno pelo agora. E não apenas as meninas solteiras, casadas também, tenha cuidado. Cuide do seu casamento, cuide do seu esposo, cuide da sua aliança. Deixa eu ver a sua aliança aqui. Uau! Cuide da sua aliança, cuide do seu cônjuge. Por quê? Porque isso vai proteger o seu casamento. Por isso nós precisamos tomar cuidado com amizades que passam dos limites, com conversas maliciosas, com elogios. Essa semana eu recebi uns olhares invasivos, uns coraçõezinhos. Mostrei para o meu maridão, e olha, gente, que eu tenho 5,2 de potência. Tem já cabelo branco. Imagina vocês que são novinhos, bonitinhas, que são lindas, imagina. Nós precisamos tomar cuidado, ser transparente com o nosso cônjuge. Precisamos proteger o nosso casamento. Por quê? Porque o diabo, o que o diabo veio fazer? Roubar, matar e destruir. Por isso nós precisamos cuidar. Quero perguntar para você: você tem usado sua sexualidade para agradar ao mundo ou para honrar ao Senhor? Você pode repetir comigo? Senhor, minha vida, os meus desejos, o meu corpo, o meu coração são teus. Usa tudo para a tua glória. Irmãs, eu deixei uma pasta com as minhas dinâmicas, parece que ela desapareceu daqui. Uma pasta rosa. Ah, sim, está aqui atrás. Hoje nós ouvimos, eu havia preparado algo para falar com vocês sobre roupa,
Mas a Isa falou de uma maneira tão esclarecedora que nós podemos, eu gostaria apenas de ler um versículo, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 a 10. Leiamos esse versículo. Da mesma sorte que as mulheres usem traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Hoje nós entendemos que a nossa roupa não é questão de estilo, não é simplesmente questão de tipo, de aparência. A nossa roupa é sobre a mensagem que nós carregamos. E eu trouxe para vocês 2 envelopes. Imaginem vocês, tenho aqui 2 envelopes comigo. Esse e esse. Que esses envelopes, eles contêm uma mensagem, um convite do rei para uma festa real. Esse envelope chega na sua casa. Esse aqui também chega. Qual envelope você valorizará? Esse? E esse aqui? Esse aqui a gente vai descartar. Ah, não deve ser importante. Não deve ter uma mensagem tão importante. Essa aqui, eu vou abrir, eu vou ler. Por quê? Porque ela está apresentável. As nossas roupas são como esse envelope. Dentro está uma mensagem. Dentro das nossas roupas, dentro de nós, está a nossa essência. Está a mensagem que nós carregamos. E dependendo do que nós usamos, essa mensagem não é confiável. Essa mensagem é desrespeitada. Por isso, olhe o cuidado com as nossas roupas. E vamos pensar mais um pouco. Que tipo de roupa nós usamos quando não tem crente, nos eventos, em casamentos? Ai, ai, ai. Que tipo de roupa nós usamos na academia? O que nós postamos nas nossas redes sociais? E não é só sobre biquíni, é sobre shortinho, barriguinha de fora. Qual a mensagem que nós queremos transmitir com isso? Por quê? Porque nós temos a mensagem mais poderosa do mundo. Nós temos a mensagem mais transformadora. Que Jesus Cristo morreu por nós, que Ele vive e um dia voltará. Então, que nós nos vistamos de uma maneira digna, da maneira que nós, da mensagem que nós carregamos, porque ela é valiosa demais. E graças a Deus, eu estou falando com filhas do Rei, que vocês são dignas. Vocês são dignas de carregar essa mensagem poderosa. Vocês são preciosas. Gostaria de ler também com você Gênesis. A Bíblia conta a história de uma moça. Essa moça, ela era amada, cuidada, tinha muitos irmãos. Porém, um dia, com uma atitude impensada, ela saiu e fala que o resultado dessa saidinha, que ela saiu para se divertir, resultou em violência, abuso, resultou em morte. Alguém lembra dessa história? Quem que é? Quem falou de Ná? Pastora Robin. Anise. Gênesis 34, 1. Gênesis 34, 1. Ora, Diná, filha que lhe dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Diná, filha de Jacó, deixou o seu povo, o povo de Israel, a sua família, e saiu para ver as filhas da terra. Depois você pode ler todo o capítulo, não temos tempo. Você vai entender um pouco mais a história sobre Siquém, o que os irmãos dela fizeram. Resultado,
ela saiu ali do povo de Israel, ela foi ver os costumes, como era aquele povo pagão. Isso é um alerta para nós. Quantos jovens estiveram no nosso meio e que infelizmente saíram para conhecer, para experimentar um pouco do mundo, para se divertir, para dar uma saidinha. Muitos nem conseguiram voltar e às vezes voltaram com tantas feridas. A moça que esteve no nosso meio saiu um pouco para se divertir. Ela se envolveu com imoralidade. E ela voltou tão perturbada por demônios. Ela foi internada no hospital da psiquiatria. Até hoje ela luta com marcas daquele tempo que ela se desviou. Quando nós temos um encontro com Deus, nós nos guardamos para não pecar. Nós escolhemos um estilo de santidade de vida. É melhor se nós pecarmos. O que a Bíblia diz? Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Porém, tem consequências na nossa vida. O Subirá, ele conta uma história que, e para isso eu vou precisar de alguém para me ajudar aqui. Onde está uma filha do rei que pode me ajudar? Bem elegante. Isso! Vem aqui, por favor. O Subirá conta uma história que tinha um menino que ele era muito desobediente. E esse menino, ele era muito rebelde. E todas as vezes que ele desobedecia, a mãe dele falava e ele não ouvia. Até que um dia, a mãe dele falou assim: todas as vezes que você me desobedecer, eu vou pregar uma, não sei como que vocês falam, eu falo percevejo, uma taxinha, uma tarraxinha. E assim ela fez. Essa é a sua ajuda. Você vai pregando para mim, por favor, algumas. E à medida que esse garoto desobedecia, todas as vezes a mãe ia pregando as tarraxinhas na foto dele. E à medida os dias iam passando e cada vez mais o rosto dele ia sendo marcado. Isso. Aí o menino passava e olhava aquela foto, até que um dia ele viu que o rosto dele estava todo deformado. Ele falou: ah, não, mãe, a partir de hoje não quero isso mais para mim. A partir de hoje eu vou te desobedecer. Tira para mim, por favor, essas coisas, eu quero o meu rosto de volta. E a mãe dele foi tirando. Tá bom, cada vez que você obedecer, eu tiro. E ela foi tirando, tirou uma, tirou a outra, foi tirando tudo. O menino olha para aquela foto e fica triste. Por quê? Porque estava o rosto todo marcado com as consequências da desobediência. Muitas feridas que nós carregamos são de más escolhas que nós fazemos na nossa vida. Vamos aplaudir nossa filha do rei? Obrigada, lindona. Que nós carregamos. Melhor que pedir perdão depois é nós nos guardarmos, é guardar o nosso coração. E diz também que, Gênesis 34:1, que além disso, Diná, quando ela saiu sozinha, ela saiu da proteção da sua família. Hebreus 10:25, isso nos fala também da comunhão. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Diná, ela saiu sozinha para conhecer as filhas da terra, para conhecer os costumes daquele povo pagão. E o diabo sabe disso. Ele quer isolar, porque é uma ovelha isolada do rebanho. Ela é uma presa fácil do inimigo. Basta a gente pensar nesses noticiários que a gente vê, quando um criminoso quer atrair a sua vítima, ele leva para um lugar isolado, que não tem ninguém. Assim o diabo, ele quer nos isolar da comunhão com os nossos irmãos. A comunhão protege. Nós não podemos viver isolados. Nós precisamos umas das outras. Não somos perfeitas.
Todas nós temos dificuldades, todas nós temos tentações. E se eu tropeçar, você me ajuda? E se você estiver cansada, eu também te ajudo. Porque é assim, nós somos irmãs, e umas irmãs cuidam umas das outras. E você pode repetir comigo? Eu não caminho sozinha. Eu caminho com as minhas irmãs em Cristo. Se você falar olhando para sua irmã, agora vai ficar melhor ainda. Fala, eu não caminho sozinha. Eu caminho com minha irmã em Cristo. Eu caminho com você. Romanos 12, 2. Nós falamos sobre a sexualidade na dimensão do corpo. Claro que tem outros aspectos. Agora nós veremos na dimensão da alma. Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Joyce Meyer, quantas aqui já leram o livro Campo de Batalha da Mente? Várias já leram. Esse livro é poderoso, vale a pena, a gente tem que ir na livraria. Por quê? Porque a nossa mente é o maior campo de batalha. Existe uma guerra na nossa mente. Não só a questão de tentações, como também traumas, como também feridas. E muitas marcas, como eu disse, são fruto das nossas escolhas erradas. Porém, minhas irmãs, tem marcas do passado na nossa vida que não dependeram de nós. Tem marcas na nossa vida que nós não escolhemos. Tem marcas na nossa vida que nós éramos apenas uma criança. E nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos de uma renovação através da palavra, para que a nossa alma seja restaurada. Tem marcas, tem situações de abandono, de abuso, de maus tratos, que você não teve culpa de nada. Você era só uma criança. A vida pode ser injusta. Eu sei o que é violência, eu sei o que é dor, eu sei o que é trauma. A vida pode ser injusta, mas nós servimos um Deus justo. E em Jesus Cristo eu encontrei a restauração para a minha alma ferida. Porque quando nós temos um encontro com Deus. Quando eu tive um encontro com Deus, eu encontrei em Jesus Cristo muito mais que eu jamais imaginei. Eu encontrei a salvação, eu encontrei o perdão, eu encontrei a vida eterna. E você pode encontrar em Jesus Cristo a renovação da sua mente, a restauração da sua alma. Você pode encontrar cura para as suas feridas. Claro que é um processo. O primeiro passo é nós termos um encontro com Deus. E esse processo, ele é diário. Aqui a Isa disse que a mulher de Provérbios, ela levantava, já ia fazer o seu look. Eu acho que ela ia acordar e ia fazer o devocional dela. Por isso que ela levantava mais cedo. Aí nós precisamos, é um processo, é a gente mergulhar na palavra, é um tempo de oração, é um tempo de leitura da Bíblia, para que o Espírito Santo venha e comece a trazer olhos sobre nós, e comece a curar as nossas feridas, a restaurar a nossa mente, a substituir aquelas ideias de culpa, de abandono, aquelas crenças que foram colocadas, marcadas em nós, pela liberdade do Espírito Santo. Por isso que a cura da nossa alma é um processo. Diz em Salmo 147, versículo 3, diz assim: Ele sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Entregue as suas dores, os seus traumas, na presença do Espírito Santo, para que Ele possa trazer paz ao seu coração. Em nome de Jesus.
Nós vimos, quero também ver com vocês, vimos na dimensão do corpo, da alma, na dimensão do espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Existe uma guerra, uma batalha espiritual pela sexualidade. Por quê? Porque uma sexualidade corrompida afeta todo o ser, afeta todo o nosso ser. Por isso o diabo investe pesado desde os bebês para corromper a sexualidade. Por isso que nós vemos pedofilia, erotização de crianças e adolescentes, quantos abusos têm acontecido. Por quê? Porque o diabo sabe que tocando na sexualidade de alguém, a vida dessa pessoa é marcada. Por isso que é uma batalha espiritual. Mas nós não estamos sozinhas nessa luta. Nós não vencemos, não é com a nossa força, não é com o nosso entendimento, não é simplesmente com aquilo que nós temos em nós mesmas. Nós vencemos, é no poder do Espírito Santo. Como nós lemos, andar no Espírito. Nós podemos vencer as tentações, nós podemos vencer essa batalha espiritual, porque a nossa vida não é só físico, não é só corpo, não é só a dimensão da alma, nós temos uma dimensão espiritual. E como nós alimentamos o nosso espírito? Por quê? Porque hoje tem tantos apelos, música, redes sociais, filmes, livros. Para as crianças, então, meu Deus do céu, quantas armadilhas que o diabo usa. E nós precisamos cuidar do nosso coração. Precisamos andar no Espírito. E como nós podemos andar no Espírito? Através da nossa oração, do nosso devocional. Leitura da palavra, meditação, lendo bons livros como esse que nós falamos. O Cote também, ele fala com muita clareza sobre essa questão da sexualidade e também das maldições da vida espiritual, que a vida espiritual influencia a sexualidade influencia a nossa vida espiritual. Precisamos ler bons livros, precisamos ouvir música do céu, que enche o nosso coração. Precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos, e assim nós vamos aprendendo a andar no Espírito. Eu gostaria de perguntar para você. Feche os seus olhos por alguns instantes. Minha sexualidade está sendo guiada pelo Espírito ou pelo mundo? Quem está guiando a sua sexualidade? Agora repita comigo. Eu não vivo segundo os padrões do mundo. Eu sou guiada pelo Espírito Santo. E eu gostaria então de concluir esse momento com vocês, que nós ainda temos um tempo especial ao final com as nossas convidadas. Gostaria de concluir falando que o Fashion Day não apenas dicas, mas um dia de transformação para nós. Hoje nós aprendemos tanto sobre identidade, quem nós somos em Jesus, aprendemos sobre o nosso propósito, que nós não estamos por aqui por acaso, que nós temos um destino eterno. Nós aprendemos sobre ter uma sexualidade saudável na dimensão do corpo, alma e espírito. Nós aprendemos que algumas consequências são das más escolhas que fazemos, que outras situações, outras marcas, outros traumas não dependeram de nós, não dependeram da nossa escolha. Seja qual for o motivo, nós precisamos estar diante do Senhor, para que Ele restaure a nossa alma, para que Ele nos ensine a viver segundo a palavra dEle, não segundo esses padrões do mundo. Então eu gostaria de fazer um convite. Se você quer, nesse momento, consagrar a sua sexualidade nessa dimensão de corpo, alma e espírito, que você se colocasse de pé, que eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar o seu futuro.
A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que você entregue o seu futuro, que você entregue o seu corpo, que você entregue as suas emoções na presença daquele que pode trazer paz ao nosso coração. Pode colocar aquela canção, por favor? Tem a equipe, a gente coloca, Juline. Coloca aquela que estava da Gabriela Rocha, por favor. Diz que amado sou. Aquela que nós estávamos ouvindo antes. Pode ser? Oh, Espírito Santo. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, contra a fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. Não está naquilo que as pessoas falam, que o mundo diz, mas no que Deus diz sobre você. Que você é amada, preciosa, que você é filha do Rei. E agora eu gostaria então que você repetisse comigo, porque quando nós falamos, o nosso cérebro entende, ele se comporta com aquela afirmação. Por isso é importante a gente falar, meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu me entrego a minha vida, minha sexualidade, nas mãos do Senhor Jesus. Porque meu corpo é sagrado. Meu corpo é importante, especial. Amém. Que o Senhor te abençoe. E nós, glória a Deus. E nós ainda temos uma oração para fazer com as nossas convidadas. Você que está aqui pela primeira vez, eu tenho algo, eu quero abençoar a sua vida. Gostaria que você viesse aqui. Quem aqui está aqui pela primeira vez?
que foi convidada, que está aqui pela primeira vez? Ah, é você mesma, minha amada. Vem aqui, por favor, que nós queremos abençoar a sua vida, para que você tenha, no nome de Jesus, algo novo que Deus quer fazer, não só na sua vida, na sua família também. Temos mais alguma filha do rei preciosa que está aqui pela primeira vez? Gente, que mulher corajosa! Olha! Vira aqui, por favor, Thaisa. Você fica aqui e você vira para mim. Isso, para mim. Isso, isso. Ela é filha da paz. Uau! Isso. Aí vocês vão olhar para mim. Isso, que eu quero conversar com vocês. Tem mais alguém que está aqui pela primeira vez, que é a nossa convidada, que recebeu o convite para estar aqui no Fashion Day. Nesse momento, eu quero fazer uma oração com você. Uma oração é simples. Eu fiz essa oração há mais de 30 anos, mas ela muda o nosso destino espiritual. Que você está entregando a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Que você está entregando o seu futuro para que você tenha perdão dos seus pecados, para que você tenha a vida eterna com Deus. Como nós falamos, nós pecamos, mas Ele nos ajuda e Ele perdoa os nossos pecados. Então, coloca a mão no seu coração. Se você puder repetir comigo, fala: Pai amado, eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. E eu te peço, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, o meu futuro está nas suas mãos. Obrigada pelo seu amor. Amém. Amém. Agora eu gostaria que você se virasse, então, que você conhecesse. Você é muito importante para Deus. Seja super bem-vinda. Você fez a melhor escolha. Deus escolheu você. Jesus abençoa. Espírito Santo, sela, Senhor, a tua palavra, uma nova vida. No nome de Jesus, nós abençoamos. Podemos aplaudir essas preciosas? Anila, Patrícia. Nós ainda temos um outro momento que a Juline tinha comentado, que nós faremos com vocês. Então, pode se assentar. É uma noite de grandes surpresas que Deus tem para fazer no nosso meio. Nós ainda temos um momento especial para fechar o Fashion Day. Você quer conduzir ou quer que eu fale? Preciosas, nós faremos agora um corredor de oração. Então, as pastoras, venham aqui, por favor, as intercessoras. Isso, as intercessoras, as pastoras, podem ficar aqui, por favor, posicionadas aqui na frente. Isso. Temos mais intercessoras? Isso. Pode deixar a música, por favor, tá? Que nós ministramos.
Queridas, então você pode levantar, você vai passar nesse corredor da unção. Queremos selar a sua vida consagrada, a sua identidade de propósito, sua sexualidade. E no nome de Jesus, eu sei que esse Fashion Day marcou a nossa